Olá, pessoal. Começa aqui o programa especial Saúde e Diagnóstico, que, como você bem sabe, é realizado em parceria com a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Erros comuns na utilização dos autotestes de Covid-19. Essa é a nossa pauta, esse é o nosso tema de hoje. É uma preocupação que o mercado vem tendo. Você deve estar acompanhando também algumas notícias, trazendo justamente, essa preocupação, essa forma do melhor manuseio desses autotestes. Por isso, o Especial Saúde e Diagnóstico de hoje escolheu esse tema e, como sempre, traz referências da área da saúde para falarmos sobre os assuntos propostos. Mas antes, vamos à palavra do presidente com Carlos Eduardo Gouveia. Elias, é sempre um prazer estar aqui fazendo a abertura do Especial Saúde e Diagnóstico. E nada melhor do que contar com os nossos amigos Ana Flávia, Fúlvio e Joseli, juntamente com você para trazer um pouco mais de informação e esclarecimento sobre os autotestes do Covid, no momento em que a quarta onda já é uma realidade. Estou falando aqui direto de Los Angeles, dentro do Summit of Americas, e que acontecerá nos próximos dias com presidentes de várias nações americanas, de todo o nosso continente. O foco tem sido muito em regulação, convergência regulatória, combate à corrupção e, principalmente, temas relacionados à saúde, exatamente para levar ao desenvolvimento e retomada econômica. Estou certo de que essa nossa conversa de hoje sobre o Covid é uma delas e que vai, obviamente, trazer acesso a muitos outros produtos, tecnologias e, obviamente, permitindo aí um desenvolvimento adequado e sustentável. Parabéns e bom programa a todos vocês. Portanto, Carlos Eduardo Gouveia, presidente da CBDL. E entre a nossa bancada hoje, eu gostaria inicialmente de convidar já a Joseli Chiarella, assessora técnica da CBDL, principalmente porque ela é farmacêutica bioquímica, formada pela Faculdade Oswaldo Cruz, com mestrado em imunogenética pela Universidade de São Paulo, tem 25 anos de experiência no segmento diagnóstico e pesquisa no Brasil e América Latina e é também assessora técnica da CBDL. Tudo bem, Joseli? Olha, mais uma vez, uma alegria tê-la aqui. O tema hoje realmente vem dominando aí, a mídia em função da melhor orientação ao usuário. Tudo bem com você? Oi, Elias, obrigado pelo convite. Boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, porque o programa fica gravado, as pessoas podem ouvir quando quiserem, e é um prazer estar aqui, essa oportunidade da gente esclarecer algumas coisas. A gente tem uma tecnologia, não uma tecnologia, uma metodologia nova, que são os autotestes, que oferece uma possibilidade muito interessante para as pessoas terem acesso a mais informação sobre saúde, mais diagnóstico. Os autotestes, nós começamos pela Covid, mas ele é uma possibilidade bastante grande, bastante abrangente para outras doenças também, e como tudo que é novo, tem um certo desconhecimento, né? O desconhecimento leva a dúvidas, leva a erros, leva a dificuldade de interpretação. Então, agradeço aqui esse convite para a gente esclarecer e colocar o autoteste no seu lugar adequado do ponto de vista da saúde pública, da melhoria da saúde do indivíduo, de como ele pode fazer um uso adequado desta metodologia e que respostas que ele pode dar e que respostas que ele não dá. Acho que é importante que a gente tenha um bom discernimento do potencial e dos limites desse teste. Perfeito, Joseli, você comentou muito bem, sobre a importância dos autotestes, e já agora aqui com a nossa convidada Ana Flávia Pires, que tem uma experiência muito rica, não só em relação à Covid, mas também a outras doenças. Ela que é bióloga, mestre em ciências bioquímicas, com vasta experiência em saúde pública, na implementação de testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites, atualmente executiva de novos negócios da empresa Jerinsure Biosafe. Ana Flávia, mais uma vez, obrigado, É sempre uma alegria tê-la aqui, em função do conhecimento, do vasto conhecimento que você agrega, e erros nesses autotestes. Gostaria que você já fizesse essa introdução. Tudo bem com você?
Tudo bom, gente? Obrigada mais uma vez por estar aqui participando dessa mesa, por esse espaço tão importante. Né, nós estamos vivendo uma escalada novamente da Covid, isso é uma verdade. Hoje a gente pode dizer quase que só não tem Covid quem não está testando, mas só hoje eu conversei com 2 pessoas com Covid, só para vocês terem, né, para a gente ter uma ideia de qual é a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil. E os autotestes, eles vêm como um apoio ao diagnóstico, né? Como uma possibilidade do autocuidado. E os erros, eles vão estar muito relacionados à nossa capacidade de interpretar ou não o que fazer a partir do que está na bula do produto. Porque a usabilidade, né, que é aquele momento em que as empresas testam o seu produto com o usuário para entender as dificuldades deles, ela foi feita no mundo inteiro. É importante a gente dizer que o autoteste de Covid ele não está liberado só no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a liberar o autoteste de Covid. Então, estudos de usabilidade para mostrar a dificuldade que pode haver do usuário foram feitos muitos estudos por muitos países, por muitas empresas. E no Brasil, a gente também fez usabilidade, as empresas também têm conhecimento de qual dificuldade o usuário pode ter, e a empresa vem para tentar, né, mitigar essa possibilidade, tirar dúvidas desse usuário. Então, a gente vai conversar um pouquinho e mostrar que é aquilo que a Joseli falou, né? O que eu posso tirar desse autoteste, né? O que ele vai me dar de resposta? Até onde ele vai? Todo teste ele vem com um apoio ao diagnóstico. E é muito importante a gente dizer que na permanência e na persistência de sintoma, o teste deve ser repetido para todo e qualquer agravo. E isso que eu acho que é muito importante a gente ter em mente, para não ficar aquela sensação de eu fiz o teste, deu negativo, depois deu positivo, o teste é ruim. Não, não é isso, né? A persistência de sintomas, ela indica a necessidade de repetir, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Então, daqui a pouquinho, olha, pessoal, daqui a pouquinho, a Ana Flávia vai mostrar exatamente, ela está com o autoteste ali, né? Fez essa gentileza de trazer o autoteste, para que você possa observar esse passo a passo, cheio de cuidados, de higiene e tudo mais. Então, já a Ana Flávia vai nos mostrar esse autoteste. E antes eu vou convidar, então, o Fúvio Faco, vice-presidente da CBDL, farmacêutico bioquímico, formado pela USP, mais de 20 anos atuando no mercado de diagnóstico in vitro. Atualmente é diretor da Bide Insight, uma empresa especializada na área de imunologia. Fúvio, tudo bem com você? Imagino, né, o trabalho que há aí pela frente, né, não só pela Bide Insight, mas em especial pela CBDL. Tudo bem com você? Tudo jóia, Elias. Obrigado pela oportunidade, né? E é um prazer estar aqui em nome da CBDL, compondo esse evento, essa mesa aí com vocês, com a Joseli, com a Ana Flávia. Tá? E, de fato, pela CBDL, nós tivemos vamos dizer assim, uma frente muito ampla na busca de novas ferramentas diagnósticas que pudessem aumentar o acesso da população ao diagnóstico. E o autoteste, ele veio justamente para isso. É uma ferramenta complementar, né? Nós estamos vivendo a 4ª onda, isso já fica evidente, tá? A taxa de positividade ela já está chegando na casa de 50%, e o autoteste ele já está ajudando muito, né? Existem limitações, como a própria Joseli e a Ana Flávia já citaram, e a gente vai demonstrar e vai discutir, mas eu não tenho dúvidas que temos sim acesso as melhores tecnologias disponíveis no mundo aqui no Brasil. Então, ficamos felizes com isso, mas, de fato, discutir sobre o protocolo de aplicação, a usabilidade, isso é muito importante, mas, antes disso, eu vou chamar a atenção para um aspecto comportamental do ser humano, né? Vamos dizer, do paciente, que é administrar a ansiedade. Eu acho que antes de fazer a testagem, acho que a gente tem que fazer um trabalho com a população de que ela precisa esperar o momento que é o momento preconizado para fazer o teste. Então, gerenciar essa ansiedade é muito importante e está ligada diretamente com erros né, que acabam acontecendo em função disso. Mas é só mais
um ponto de discussão para nosso bate-papo de hoje. Aí. Muito obrigado e agradeço a atenção de quem nos está assistindo também. Que agradecemos. E olha, o Fúvio Faco fez uma introdução já dentro do que eu gostaria de colocar aqui, abre aspas. Há muita desinformação. Se a pessoa tiver sintomas, deve testar o mais rápido possível, mesmo se estiver completamente vacinado ou se já teve Covid. Muitos esperam até 5 dias, e isto é um erro, adverte Joseli Chiarella. Joseli, você fez essa declaração, então eu achei muito importante, gostaria que você se aprofundasse um pouco nisso agora. O autoteste, ele tem que ser visto como esse auxílio diagnóstico que está no seu poder, que está na sua mão. Nas instruções de uso, as empresas colocam que o ideal é que você colete entre o 3º e o 5º dia, porque é onde, de fato, haverá uma carga antigênica maior e o teste vai refletir um resultado muito fidedigno. Existe uma grande preocupação sempre com o resultado falso negativo. Agora, quando a pessoa tem sintomas, ela já tem uma carga viral representativa e que este teste muito provavelmente vai dar positivo. Então, assim, a indicação de esperar 3 a 5 dias, como o Fúvio falou, tem a questão da ansiedade. Eu tive contato ontem com alguém do Covid. Você precisa esperar um período para que o vírus se instale em você, que replique e que dê uma carga viral para que o teste dê positivo. Mas se você já tiver sintomas, ele pode ser usado anteriormente. E aí eu acho que vale um outro cuidado. Eu tenho sintomas, eu faço o autoteste, o resultado está negativo. O autoteste é uma porcaria. Não, o autoteste ele é um autoteste específico para o Covid, mas eu tenho um sintoma de uma síndrome gripal, de uma síndrome aguda respiratória. Se ele deu negativo para o Covid, eu preciso testar influenza, talvez eu tenha que testar vírus sincicial respiratório, e às vezes, como a sintomatologia de pulmão é branda, a gente pode até ter que fazer um diagnóstico diferencial com dengue. Então, é bastante importante que a gente saiba que o teste é preconizado que ele seja feito entre o 3º e o 5º dia, porque é onde a carga viral vai estar mais intensificada para dar o resultado positivo. Mas alguém tem certeza do momento que se contaminou para poder contar o 3º ou o 5º dia? Eu não tenho certeza da data que eu me contaminei. Então, na presença de sintoma, o teste é indicado a ser feito imediatamente quando eu tiver alguns sintomas. No caso de contato com gente contaminada, e se eu não tiver sintoma, ou sintomatologia muito branda, aí sim vale essa informação do 5º dia. Qual que é o grande benefício do autoteste? Eu estou na minha casa, ou no meu escritório, ou na minha empresa, e eu tenho sintoma, e eu testo. E esse teste dando positivo, a gente isola esse indivíduo. Então, a função deste teste como prevenir a expansão da pandemia, ou não só do Covid, quer dizer, quando eu tenho um diagnóstico, nós aqui no Brasil nunca tivemos uma cultura de se isolar ou isolar alguém com gripe. A gente aqui, quando está com gripe, a gente toma um analgésico antitérmico e vai trabalhar, porque é muito chato não ir trabalhar só porque está com gripe. Mas a gente tem que aprender a olhar o outro. Né? Então, a finalidade do autoteste, ter esse resultado positivo, é isolar o indivíduo precocemente. Esta é a vantagem. É recomendado, de acordo com os sintomas também, visitar um especialista, um médico, repetir um teste confirmatório. Então, o autoteste do Covid, ele é um teste de apoio diagnóstico, ele é um teste de screening, e ele não é diagnóstico. Depois, quando a gente for falar de alguns probleminhas, a gente vai explicar um pouquinho mais por que a gente não pode rotular esse teste como um teste diagnóstico, ele tem que ser chamado sempre de um teste de screening. E a finalidade do screening é identificar o doente e isolá-lo do convívio das outras pessoas para minimizar a propagação da doença. Muito bom. E aqui, Ana Flávia, dentro do que a Joseli colocou também, né? Realmente é muito importante que a gente tenha, né, essa preocupação com nós mesmos e com o próximo, né? E as empresas estão tendo também esse respeito, né? Entendendo que qualquer sintoma
a pessoa deva ser isolada e tudo mais, ficar em casa no home office e tudo mais. E também dentro do que foi colocado, Ana Flávia, eu, por exemplo, nós temos um grupo de pessoas que a gente se reúne e tudo mais, e uma falou, olha, pessoal, talvez seja bom a gente cancelar o encontro de amanhã, porque eu estou no estado gripal e tudo mais, né? Mas não tenho Covid, né? Bom, passou um dia para falar, estou com Covid. Ou seja, fez o teste, não tinha. E depois, né, um dia e meio depois, veio. Então, gostaria que você falasse sobre isso também, Ana Flávia. Isso. Você tem um depoimento próprio, né, que você viveu isso também. Eu tenho um depoimento próprio sobre tanto de Covid, como eu, né, comentei com você, da minha gestação também, né? Então, é como a Joseli colocou, os testes, eles vêm como um apoio ao diagnóstico. Isso a gente precisa ter muita consciência do que é isso, né? Existe uma sintomatologia clássica, né? E que a persistência desse sintoma, então, para todo e qualquer agravo, você vai precisar repetir esse teste para entender se você tem essa infecção ou não. A outra questão é essa, assim, hoje um autoteste de Covid. Se o seu autoteste de Covid deu negativo, ou teste rápido deu negativo, ou PCR deu negativo, não importa, persistiu o sintoma, e você não testou para influenza, para RSV, para adenovírus, até mesmo para dengue agora, porque a gente também teve uma escalada de dengue, né? E dá dor no corpo, tem muita febre, tem gente que não tem, né? Tem gente até dá até coriza às vezes na pessoa, pode acontecer. Então se mistura um pouco isso. E a gente não teve no Brasil, nunca teve isso de se diagnosticar, né? Sempre foi uma coisa empírica. Você está com uma virose, fica em casa. E o Covid veio para mudar isso, e a gente não pode colocar o Covid de novo no lugar onde estava a influenza, de não se testar. A gente precisa pegar o Covid e falar, eu testei para Covid e agora eu vou testar para outros agravos, e termos até mais autotestes. E o momento ideal de se testar, né? Então, eu posso dar o exemplo do meu Covid. Eu me testei numa terça-feira, o meu teste deu negativo, eu fiz o autoteste em mim mesma, o teste deu negativo. Os sintomas persistiram, e é importante a gente dizer o seguinte, gente, se o seu teste deu negativo, significa que você ainda não tem uma carga viral, que você não está eliminando o vírus. Então, a chance de você estar contaminando alguém naquele momento é muito baixa. Você não está eliminando o vírus, você não conseguiu ser pego no teste, você não está eliminando ali tanta carga viral, é tanto vírus. Eu repeti esse teste 2 dias depois. Por quê? Porque os meus sintomas persistiram. E ele deu positivo. O teste que eu fiz era ruim? Não. Eu fiz o teste em um momento muito inicial e ele ainda, né, você tem um limite de detecção para todo o diagnóstico, para todo o teste, que é um apoio ao diagnóstico. 2 dias depois, eu segui o protocolo, repeti positivo. Pronto. E aí, a gente vê isso para tudo. E aí, eu vou dar o exemplo da minha gestação. Eu, quando engravidei, eu fiz um autoteste de farmácia, que eu imagino que muitas mulheres no Brasil façam. Este teste deu negativo, e eu falei, passaram 2 dias, eu falei, gente, mas eu tô com muitos sintomas de gestação, de gravidez, eu acho que eu tô grávida, eu vou repetir o teste. Eu repeti o teste e ele deu positivo. Então, a sintomatologia ela não pode ser ignorada, né? A gente precisa ter um olhar completo para isso. Por isso que se chama o autoteste, ele vem para o autocuidado. E a gente tem um trabalho aqui de educação em saúde muito grande para fazer com a população. E eu chamo, né, as empresas, né, as fabricantes dos testes, as secretarias de saúde, todos nós temos uma responsabilidade aqui, isso que a gente está fazendo aqui, de informar as pessoas, né? Sim, você pode comprar um autoteste, é fácil de fazer, você vai conseguir fazer, mas você tem que estar atento que existe um protocolo a ser seguido, mas você consegue seguir sim, né? É possível de fazer e de realizar esse autoteste em casa. Perfeito, muito bom. Já então, a Ana Flávia vai mostrar para a gente esse autoteste e também gostaria, porque você também, né, com tua expertise de mercado, trouxesse um pouco. O brasileiro, ele já é familiarizado com os autotestes e uma outra preocupação, né, complementando essa tua resposta, sobre os falsificados, os autotestes falsificados, eles estão realmente no mercado, ou está tendo uma vigilância em relação a isso? Oi, Elias, eu acho que ainda tem muito caminho para a gente melhorar nessa questão do acesso e da conquista de espaço para os autotestes, né? O Covid veio para quebrar esses paradigmas e está acelerando em muito, mas como a própria Ana Flávia comentou, acho que há espaço
para outros autotestes, tá? De outras doenças, né? Para que a gente possa fazer aí uma triagem e minimizar, de fato, a contaminação e os impactos disso, seja em escola ou em trabalho e tudo mais, né? Já evoluímos, né? A questão, a gente vê que as farmácias estão, de fato, aí, novamente, com essa nova onda, vendendo muito autoteste. O autoteste, de fato, é aquela triagem, aquele teste, aquele produto que você tem que ter em casa, entendeu? Disponível. Lógico que ele tem um prazo de validade, mas, em geral, é uma validade longa, que você precisou, você, né, na dúvida, vai lá e testa, né? Deu positivo, opa, já vou me isolar e agora vou ver se surgirem sintomas muito críticos, né? Como é que eu vou tratar? Busco sempre o auxílio médico nesse sentido. Deu negativo, mas tomar cuidado com essa questão da janela imunológica, né? Se de fato foi feito a contento, senão repete depois de 1, 2 dias novamente, né? A ideia do autoteste foi, sim, tentar baratear esse diagnóstico e isso foi conseguido, né? Nós saímos de exames, eu cheguei a pagar R$ 350 num exame de PCR e hoje a gente consegue aí de R$ 40 a R$ 70, mais ou menos, um autoteste. Então, o que a gente espera também, como Câmara, né, na questão do acesso da população, é que a União, o governo, compre melhor essa ideia, crie um orçamento específico para isso, para que tanto escolas, postos de saúde tenham mais disponibilidade para colocar esse autoteste na mão da população, que a população tenha isso disponível em casa, entendeu? Isso vai conseguir baratear ainda mais e a gente vai conseguir ter um resultado bem melhor nesse sentido, tá? Com relação ao segundo ponto da pirataria, não tem jeito, né? A gente vê de tudo nesse mundo, a gente vê de fato, já viu testes sendo oferecidos em plataformas, né, de e-commerce, mas fica um alerta que, de fato, somente farmácias podem comercializar o autoteste, tá? Então, não comprem nada que esteja fora dessa questão controlada e, né, regulamentada pela Anvisa, nesse caso, tá? Mas a gente vê, Elias, que a gente, infelizmente, também tem visto alguns roubos de cargas, tá? Isso chegou a acontecer, e aí a coisa, né, vai para o mercado negro, a gente não sabe bem como que isso, né, infelizmente, é tratado. Então, infelizmente, a gente tem visto isso sim, mas a questão a vigilância, né, de mercado que a gente tenta fazer junto com a Anvisa, junto com os associados da Câmara, ela é bastante forte, a gente é bastante vigilante nesse sentido, de fazer as devidas denúncias quando isso acontece, para a gente minimizar impactos negativos, tanto para a economia, quanto, de fato, né, é um tema de saúde pública aí que a gente não pode relevar, tá bom? 2 pontos em cima do que você trouxe. Primeiro, infelizmente, essa linha de roubo de cargas, né, em vários segmentos, e na área de medicamentos não é diferente. E interessante também, Joseli, o que o Fúvio traz, da gente ter a cultura de manter em casa autotestes, né? Eu acho que isso ainda precisa ser desenvolvido, porque até nós estamos vivendo um problema de relaxamento de medidas de proteção, de máscaras, né? Enfim, e tudo mais. Então, é interessante essa proposta, né? De deixar 2, 3 autotestes ali. Muito interessante. Então, aqui no Brasil também fora, a gente às vezes tem kits. Então, quando eu compro um autoteste, eu não compro um só, compro para mim. Então, nos Estados Unidos é super comum encontrar caixinha com 2 testes. Aqui a gente tem no mercado também caixinha com 5 testes, porque aí a gente pode testar o indivíduo e testar os familiares também, né? Quando a Ana Flávia for fazer o teste, a gente vai observar, quer dizer, a caixinha vem 5, cada teste tem que ser processado individualmente, assim, não tem que abrir todos, eu tenho que tirar da embalagem de proteção apenas aquilo que eu vou usar. A outra razão para a gente fazer o autoteste, a gente está num momento da pandemia
que as medidas estão todas relaxadas, né? O uso de máscara, as pessoas estão aglomerando, aí cada um tem que ter a sua atenção, entender se você é uma pessoa de risco ou vive com alguém de risco e adotar as medidas que são cabíveis no seu contexto. Quer dizer, o uso de máscara mesmo, as escolas têm lidado com essa dificuldade, mas eu acho que isto é uma... Nós não vamos conseguir viver de máscara para o resto da vida. Nós estamos começando a aprender a conviver com o Covid. Está todo mundo vacinado, a gente tem um momento de doença branda, mas ainda temos um certo número de mortes. Agora, uma coisa que a gente está começando a olhar agora é a questão da Covid longa. E aí eu vou colocar de novo a importância do autoteste. Por quê? Estou vacinado, eu estou com uma gripinha aqui, uma coisinha, deve ser Covid, eu não vou testar. Só que lá na frente você começa a desenvolver um sintoma e o seu médico vai falar assim para mim, você teve Covid? Você fala assim, não sei. Eu tive alguma coisa. Então, ter essa possibilidade de acesso rápido, que fazer o teste de Covid, na eventualidade de uma Covid longa, porque ela tem uma incidência grande, pelo menos 10% das pessoas que tiveram Covid, independente da gravidade do Covid, podem vir a desenvolver alguma forma de doença longa. Então, o autoteste também pode servir para isso. Por quê? Aqui, como que é a rotina da gente? Você tem que ir no médico, ele tem que te dar prescrição, você... para fazer pelo convênio, às vezes precisa de autorização, ou você vai fazer particular, Covid não precisa de prescrição para fazer particular. O autoteste ele pode estar ali e ele serve como uma informação que vai compor o seu portfólio de informações de saúde, porque a gente, nesse momento, também tem que se preocupar que a doença ela é branda, mas ela pode dar sequelas de longo prazo. Então, os kits, na grande maioria, eles têm validade de 2 anos, eles têm que ser usados respeitando esta validade. Eu tenho o meu aqui, eu vou procurar, eu tenho uma caixinha aqui, ainda não precisei testar, mas assim, ter um teste de Covid em casa. Eu tenho uma adolescente em casa, então ninguém segura adolescente. Então, né? Então, de vez em quando chega assim uma ameaça, uma síndrome gripal, também não é no primeiro espirro que é para testar, mas tem um quadro de disposição, um pouquinho de febre e tal. Hoje os testes estão bastante acessíveis, né? Entre R$ 40 e R$ 70. A gente precisa melhorar um pouco em termos de política, porque esse é um teste que ainda não tem reembolso, né? Nem pelo plano de saúde, a ANS, o SUS não cobre, então ele é um benefício diagnóstico, é uma facilidade de diagnóstico, mas ainda temos esta característica de que ele tem um ônus do mercado privado, do segmento privado. Mas as empresas que têm interesse, o funcionário foi trabalhar de manhã, estava febril, indisposto, está lá no ambulatório da empresa, é facinho de testar, manda o funcionário embora. Numa escola, também a escola pode ter esse teste, muitas escolas têm serviço de enfermagem que pode orientar, porque ele é um autoteste, não é para o serviço de enfermagem fazer a coleta. O serviço de enfermagem tem que guiar, porque ele é um teste para ser feita a coleta individual, como a Ana Flávia vai mostrar. Dona Flávia, inclusive hoje, né, eu estava entrando num site de drogaria, de uma grande rede, não é, né, uma rede confiável, estava lá, um autoteste de 60. Se levar 2, 50% de desconto no segundo. Então, já começam as promoções. Já, né? tem bastante, sim. Tem bastante promoção assim mesmo, exatamente. E assim, eu acho que isso que o Fulvio falou também é super importante, né, de quem vai usar esse autoteste. Então, hoje, a gente tem diversas possibilidades. Então, veja, você pode comprar um autoteste, ou você pode fazer o teste rápido com o farmacêutico na farmácia, ou você pode, em algumas UBSs, né, ainda tem o teste rápido para você fazer de antígeno, ou você pode ir no seu médico, ou fazer por telemedicina e pedir um pedido e ir até um laboratório. Então, olha quantas possibilidades de diagnóstico nós temos hoje. Então, se você vai fazer o autoteste, faça se você realmente se sentir confortável para isso. Se você não se sente confortável, você tem outras possibilidades para procurar esse diagnóstico. E se você se sente confortável e tem dúvida, eu indico você a entrar no site
até de algumas empresas, coloca lá na internet, autoteste de Covid. Vai aparecer os vídeos de como realizar o teste. E procure algum autoteste, você fala assim, olha, esse aqui está bem facinho de fazer. Olha, é só abrir esse tubinho, colocar e virar, esse eu consigo fazer. Porque pode ter algum autoteste mesmo, que você tem que rosquear um tubo diferente, girar mais vezes o suave. Então, dá uma olhadinha na internet antes e vê que você já pode comprar até uma marca que você se identifica mais. Porque tem muitos autotestes no mercado hoje. E é possível você fazer essa procura antes e entender se aquele produto que você vai comprar realmente vai te atender. E se vocês quiserem, já posso fazer aqui o teste, já organizei minha bancada aqui. E aí, a gente falando dos erros, o que eu vejo que a gente tem muito? Essa falta de leitura com relação ao que realizar, ao que fazer. Então, por exemplo, eu estou com álcool gel aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou limpar a minha mão. Né? Vou dar uma limpada na minha mão, né? Vou limpar a mão. Eu já dei uma olhada na bula do meu autoteste antes, porque, como eu disse, são muitos autotestes que existem. Então, mesmo eu sendo um profissional de saúde que conheço de muitos testes rápidos, eu preciso fazer conforme aquele fabricante. Este fabricante, por exemplo, ele indica que você soe o nariz. Muita gente não está atenta a isso, não está suando o nariz. Então, você vai colocar o suave, se o seu nariz está muito ressecado. Eu estou em Brasília. O ressecamento aqui é total, entendeu? A gente está no momento de seca. Então, soa o nariz, né, para melhorar aqui o contato do suave. Então, né, você tem que suar o nariz um pouquinho, tá? Para melhorar esse contato. Você vai ver, você vai abrir a caixa do seu produto, organizar a sua bancada, mas você vai ver que se o seu produto está totalmente fechado e lacrado, aquilo que a Joseli falou, você pode comprar um produto com mais de um autoteste. Abra apenas o que você vai utilizar, porque aqui dentro desse saquinho, onde está o cassete plástico, tem uma sílica que garante, né, que não teve umidade, que o teste está direitinho. Você pode abrir o seu teste aqui. Tá? Então, ele está aqui, o teste, esse cassetezinho aqui. Eu ainda tenho aqui o tampão, tá? Que é onde a gente coloca, né, depois o suave. Ele está aqui. E aí, o que é uma coisa interessante da gente perceber? Esse cotonete, né, vou chamar isso de cotonete nasal, você vai ver que ele tem uma ponta, que ele tem um algodãozinho, que é essa ponta que vai no seu nariz. Isso a gente tem que olhar, é perceptível. Você olha e você vê que tem um lugar que vai no nariz, que é essa pontinha aqui. Então, você abre o suave pelo outro lado. E não encosta, né, no cotonete. É igual um cotonete. E aí, eu li lá a minha bula, já vi quantas vezes eu preciso girar no meu nariz. Tá? É bem aqui, não é muito profundo, como era antigamente. Muita gente falando, não vou fazer porque tem que girar, tem que ir muito profundo. Ó, não é, ó. A gente tem várias formas de coleta. Então, os testes de antígeno que são feitos pelo laboratório, ele é nasofaringe. A coleta do autoteste é nasal. Então, realmente, uns 4 centímetros é o suficiente, girar o número de vezes. E, assim, existe também autoteste que a origem da amostra é saliva. Verdade. Parece mais fácil, mas a saliva, se ela não for bem coletada, ela tem uma chance até maior de dar um falso negativo. Então, o autoteste nasal, ele é o mais indicado, mas para algumas pessoas que podem achar que é horrível fazer essa coleta que a Ana Flávia fez facinho, existe a alternativa de um autoteste de saliva. Sim, exatamente. E aí você vai observar, olha, tem os vídeos explicativos, você pode fazer acompanhando pelo vídeo com alguém fazendo, para você ver esse passo a passo, né? Então, no cassete, indica exatamente o lugar que você deve pingar agora esse tampão em que você molhou o seu suave nasal e deixou ali, né? Se você tiver contaminado, o vírus ali dentro. E lembrando que isso aqui não é um material, ele deixa de ser infeccioso, você não vai contaminar ninguém, você vai jogar isso no lixo comum, tá? E aí você pinga 2, 3, esses são 4 gotas e pronto. Deixa num lugar plano, isso é importante, não fica andando para lá e para cá com o cassete plástico, não. Deixa ele lá paradinho e marca seu tempo. Ele diz que são 15 minutos, então vamos aguardar 15 minutos e ver o resultado.
Simples assim. Então, o que eu vejo hoje, e que a gente tem que ter atenção com relação aos erros, é observe bem a bula do produto, se você está fazendo conforme indica o fabricante. Se você realmente suou o nariz, se foi indicado. Se você realmente colocou o suave, porque incomoda um pouco mesmo. Então, vai dar um incômodozinho, vai dar, gente, não tem jeito. Se você está realmente girando esse suave no seu nariz e sentindo ele encostar, né, ali na sua narina, quantas vezes você precisa girar. Se você realmente, vou até colocar aqui de novo, vou tentar colocar de novo aqui, se você está realmente colocando o suave, porque o líquido que fica, gente, é pouquinha coisa aqui dentro do tubinho, tá? Então, observa se você inseriu até o final o cotonete e girou lá dentro do líquido, né? A pessoa coloca aqui, nem vê e tira. Põe rapidinho e tira. Não, você precisa dar uma eluída aqui. E aí pinga e aguarda os 15 minutos. Então, o que eu vejo principal é isso, essa atenção ao realizar o teste conforme indica o fabricante que ele deve ser realizado, e sempre a questão, né, de estar fazendo no momento oportuno, né, como a Joseli colocou, no caso de sintomas, faça a qualquer momento. Faça a qualquer momento. Deu negativo, na persistência de sintomas, você vai ter que investigar e diagnosticar o que você tem. Né? No caso de não sintoma, que você teve um contato com positivo, aí sim, aguarde uns dias a mais, até para ver se você vai ter sintomas ou não. Então, para mim, o que está, né, vamos dizer assim, o pulo do gato, está na gente seguir direitinho essas diretrizes do que é recomendado. Dizer que experiência com teste rápido, a gente tem muito no Brasil, né? O Brasil ele é um dos países que utiliza muitos testes rápidos para diagnóstico, para HIV, para sífilis, para hepatites, e os produtos são produtos de qualidade, não precisa ficar, mas será que esse produto é bom? Sim, são produtos de qualidade, é uma tecnologia simples mesmo, a tecnologia é simples e ela funciona, e isso que é importante para nós hoje. Então, deixa eu complementar uma informação aí, por que o autoteste ele não é chamado de teste diagnóstico, ele é um teste de screening. Eu posso ter interesse em saber se eu estou com Covid, mas eu também posso ter interesse num teste negativo. Então, por exemplo, o autoteste, ele não é aceito para viagem, porque a viagem eu tenho que garantir que o meu teste está negativo. Então, assim, eu preciso viajar, preciso de alguma coisa, eu faço o meu teste, coloco assim, na pontinha do nariz, faço de qualquer jeito e mostro a minha imagem negativa, que depois a gente espera que a dona Flávia seja negativa. Não, depois eu vou comentar um negócio que o Fulvio já sabe. Então, assim, nos Estados Unidos, que liberou os autotestes no comecinho da pandemia, nós só tivemos a liberação agora no finalzinho de janeiro, fevereiro, eles têm um serviço de auditoria do autoteste, que é o que nós fizemos hoje com a Ana Flávia. Então, um profissional observa se ela colheu direito, se ela fez o teste direitinho, e uma vez que ele diga, ok, você fez o teste direito e o resultado foi negativo, então o teste foi auditado, custa $20. Isso lá, que é um serviço que é oferecido para que o autoteste tenha um valor diagnóstico, porque, do ponto de vista de metodologia de tecnologia, ele é exatamente igual ao teste de antígeno feito no laboratório. Só que lá eu tenho um profissional treinado, uma infraestrutura. Nos Estados Unidos dá para auditar. Eu estou dizendo isso porque outro dia nós estávamos numa reunião virtual, como é o nosso universo hoje, e o nosso colega, não vou dizer quem, falou, estou um pouco gripado, estou indisposto, e nós que somos da área do negro, nós falamos assim, você não testou? Ele falou assim, eu tenho um autoteste aqui, eu vou fazer esse autoteste, e fez durante a reunião e o resultado foi positivo. E aí ele ficou bem bravo, eu não vou contar quem é o santo, mas, na verdade, Fulvio, não vou expor o nosso colega aqui, e ele ficou bem bravo, e ficou bravo também um outro colega que tinha estado com ele na reunião no dia anterior, e que tinha uma viagem marcada, mas ele fez, a gente só não auditou a coleta, porque ele fechou a câmera e fez a coleta, mas deu positivo, então a gente não teve dúvida que o teste... E você colocou uma ferramenta que eu acho fantástica, que está sendo usada nos Estados Unidos, e que eu acho que a gente precisa começar a poder ter essa ferramenta no Brasil também, até para mais autotestes serem liberados. O meu grupo está fazendo parte de uma pesquisa que está acontecendo junto com a USP e com uma ONG chamada Barong, em São Paulo, e também com o CRT, em que a gente está, inclusive... distribuindo autotestes para algumas pessoas, para a população vulnerável, para entender se essas pessoas
nunca teriam acesso a esse autoteste, a esse teste rápido, né? Que ele está sendo feito às vezes para a enfermeira e alguns a gente está entregando para essa população. Essa população nunca teria acesso a esse autoteste se ele não se tornar uma política pública, que é isso que o Fulvio falou, e também da possibilidade de ter um profissional do outro lado, né? Igual tem a telemedicina, de eu ver, vocês viram aqui, vocês viram fazendo o teste todo, dá para você dizer se eu fiz direitinho ou não, né? Eu mostrar o tampão, coloquei o swab lá dentro, girei direitinho. Então, é possível você dizer que sim, que aquela pessoa fez o teste de forma correta. E eu espero, sinceramente, que a gente possa evoluir para esse ponto, porque a pessoa faz o autoteste, ele dá positivo, e sim, ela vai precisar procurar um profissional de saúde para fazer um teste, para ter um laudo, para se afastar do trabalho. Então, você veja, um teste que já não você já não tem acesso a ele pelo serviço público, você não tem acesso a ele pela sua operadora de saúde, então você teve que comprar, e aí você vai ter que repetir. Se você tiver com muita pressa e não puder esperar e fazer uma consulta com o médico e ter o pedido, você vai acabar indo na farmácia e pagando novamente por mais um teste. Então, eu acho que se a gente conseguir evoluir um pouco mais e ter empresas até oferecendo esse serviço para a população e esse laudo ter validade, eu acredito muito nessa possibilidade, né? É a tecnologia a serviço da saúde, né? Para você fechar toda essa, né, essa discussão que está acontecendo, eu me lembro que quando nós estávamos aqui fazendo os programas ainda, né, em vias de autorizar o autoteste, algumas notícias davam conta de como os Estados Unidos estavam se portando, mandando para a casa das pessoas kits com 4 autotestes, enfim, uma projeção de pelo menos era em torno de 1 bilhão de autotestes para serem distribuídos pela população, ou seja, praticamente, né, 4,5 por cabeça ali, né, para poder se autotestar. Em relação a essas políticas públicas, né, como a CBDL tem levado isso, né, em nível federal, municipal, estadual, e também em relação aos planos de saúde, né? Se os planos de saúde estão propensos a, de repente, também fazerem essa gentileza ou esse socorro aos associados. Esse é um ponto que a gente ainda precisa desenvolver melhor, né? Foi primeiramente acho que uma vitória conseguir a aprovação do autoteste, ou seja, um teste realizado fora da restrição laboratorial e também ali fora, né, do âmbito da farmácia. Eu vejo que há uma perspectiva, pode demorar um pouco mais do que nós gostaríamos, mas eu vejo que é uma frente que nós devemos abrir a partir de agora. E não somente para o Covid, mais uma vez, né? O foco agora é Covid, sem dúvida, mas eu acho que a gente tem que pensar nesse tipo de tecnologia, ou seja, colocar a tecnologia a serviço da saúde também para outras doenças, né? Então, eu acho que a questão do suporte digital, da teleconsulta, né? Isso está, vamos dizer assim, em consonância, está muito bem alinhado nesse sentido. E eu não tenho dúvidas de que nós estamos conseguindo dar maior acesso à população, mesmo que ela, por enquanto, tenha que pagar esse autoteste, mas eu não tenho dúvidas de que muita gente não ia no médico, não vai no médico por questão cultural e agora, de alguma forma, ele acaba realizando um autoteste, pelo menos, né? Eu acho que houve, então, uma melhoria nesse sentido. Mas é uma longa jornada e a gente tem que seguir pavimentando aí o nosso caminho para poder melhorar, em geral, a saúde pública e cumprir com o nosso papel. Excelente. Olha, eu quero agradecer demais, né, a vocês, vou deixar as considerações finais e dizer que hoje foi muito fácil apresentar esse programa, porque vocês levantaram tantos pontos importantes que foram deixando essas bolas quicando aí, então ficou fácil de chutá-las para o gol. Então, muito obrigado pela participação, pelo nível da discussão. Joseli Chiarella, assessora técnica da CBDL, suas considerações finais. Eu vou falar mais um pouquinho, nós temos que ver o resultado da Flávia, não sei quantos minutos Já que deu faltam, 10 mas deve estar minutos. negativo, porque são coisas importantes. Um teste ele só pode ser considerado executado adequadamente se a linha do controle ficar colorida. Perfeito. Então, se eu não vejo a linha do controle, o teste não pode ser
considerado como feito adequadamente. A outra coisa que eu queria só complementar, a gente teve umas fake news aí, que Coca-Cola tem Covid, então eu faço teste com Coca-Cola dá positivo, e que a água do esgoto tem Covid, então eu faço teste com a água e dá positivo. Então, assim, o teste ele é feito para ser realizado com a amostra preconizada, do jeito preconizado. Qualquer coisa fora disso não vale. Então, eu quero teste com Coca-Cola não vale, teste com água convergente não vale. Então, assim, nós também temos que lidar um pouquinho, e isto é informação, para as coisas certas e para combater a fake news, porque ela também está aí no autoteste do Covid. E eu não sei se vocês viram, na época que registraram os autotestes, tinha um meme que andou muito, que era um crânio cheio de cotonetes, assim, quer dizer, Sim, eu sim, já sim. fiz o autoteste e os cotonetes estão tudo lá dentro. A gente que entende um pouquinho sabe que era só fazer um raio-x com os cotonetes por trás que você tem aquela imagem, não é que alguém foi lá, né? Então, a gente faz aqui um trabalho de saúde pública, né, e de informação e de orientar. Nós da CBDL estamos à disposição para a população em geral também. Todas as empresas do autoteste, elas tiveram que colocar um canal para as pessoas, porque a outra coisa é reportar. Se você está positivo, você tem que reportar o seu teste positivo. Foi criado um site chamado meuautoteste.org.br, e nesse teste tem um monte de informação, nesse site tem um monte de informação sobre o autoteste e a possibilidade de reportar se você testou positivo. Agradeço o convite e estamos aí para a próxima conversa. Com certeza, não vai faltar assunto. Ana Flávia Pires, muito obrigado mais uma vez, executiva da Germsure Biosafe, por participar, você sempre trazendo pautas, participando ativamente com a gente. Já saiu o resultado e suas considerações? Já saiu. Já saiu o resultado negativo. E, gente, e assim, nesse momento da pandemia, vamos nos testar, viu? Vamos nos testar, é bem importante. Não existe janela, é aquilo que a José falou. Quando que eu vou saber quando que eu tive contato com positivo? Não tem como, gente, não tem como, né? A gente tem contato agora o tempo todo com pessoas que podem ser positivas. Isso que a José colocou, importantíssimo. A linha do controle, ela precisa acender, eu acho que não vai dar para ver. Não dá para ver. Não dá para ver. Mas a linha do controle, ela precisa acender e ela precisa, né, ter cor, né? A linha do teste também precisa ser uma linha com cor. Isso é importante, isso está na bula do produto. E o que é isso que, né, que a José falou? A Coca-Cola dá positivo. A linha do controle, ela indica que houve a corrida do teste. Ou seja, que passou ali, que esse líquido que passou ali, então realmente você pingou ali e a linha do controle acendeu. A linha do teste, ela só acende se realmente você identificar o antígeno que vai, né, ser captado ali pelo que está no teste. Mas a linha do controle, ela te indica que realmente você correu ali o suave, né, o tampão, você realmente colocou ali. Então, isso é bem importante da gente colocar também. Agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu acredito, como profissional de saúde, como uma pessoa que trabalha com testes rápidos há 10 anos, que o autoteste e o de Covid, ele é só um pontapé inicial, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir aproximar o brasileiro cada vez mais deste apoio diagnóstico e que ele entenda da importância de se diagnosticar. A gente vai ter semana que vem, né, o Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, onde vamos ter uma mesa falando da resistência antimicrobiana e do uso inadequado dos antibióticos. Então, você tem uma gripe e você usa um antibiótico porque você acha que você vai melhorar, que você precisa melhorar e que o antibiótico vai te ajudar. O antibiótico não vai te ajudar. E se no consultório médico a gente estivesse tendo a possibilidade de fazer os testes de influenza, RSV, adenovírus, a gente ia evitar esse uso inadequado de antibióticos que realmente tem preocupado a OMS. Então, agradecer e dizer para as pessoas que, sim, se testem, o autoteste é confiável, preste atenção na bula do produto. Se você não se sente seguro em fazer, procure o serviço de saúde, ligue no 0800 da empresa, olha, eu comprei um autoteste, estou na dúvida de como executar. As empresas estão aqui para fazer esse apoio diagnóstico. E deixo aqui uma sugestão de pauta, viu, Elias? Eu acho que a gente precisa conversar com a ANS
e precisa entender deles, né? Em que momento será que a gente vai poder ter acesso a um autoteste por uma operadora de saúde? Mesmo que seja assim, ó, eu fiz a telemedicina, tá? E o meu médico me indicou fazer o teste de Covid. Eu poderia pegar esse teste, então, na farmácia? Por que não? Já que eu poderia, né, fazer esse teste no laboratório. Será que já não podemos trabalhar para isso? Para ter essa liberação? Eu acho que é uma pauta que a gente precisa discutir para ajudar a população, né, para ter mais acesso ao diagnóstico. Deixa aqui essa sugestão e estou super disposta a participar da discussão com eles. Não, você é parceiraça, você com certeza, e é uma bela de uma pauta, porque, inclusive, para trazer alguém do lado de lá para poder... Né, dizer os desafios, né? Qual é o desafio? O que a gente precisa cumprir para chegar nesse momento, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Muito boa pauta. Vamos sim. Olha, a Joseli falou do site que foi lançado pela CBDL em parceria com a Abrafarma, meuautoteste.com.br. meuautoteste.com.br. Fúvio Facco, muito obrigado por participar. E, como eu disse aqui, parabéns por essa luta que vocês vêm enfrentando no mercado, né? Também pela CBDL. E o Especial Saúde Diagnóstico é um espaço justamente para que a gente possa debater temas importantes para a população. Obrigado, Fúvio, e suas considerações finais. Obrigado, Elias. Obrigado pela companhia e pela discussão inteligente aí, Joseli, Ana Flávia. Eu queria comentar que os associados da CBDL eles estão muito bem preparados, tá? Nesse momento para ajudar a continuar enfrentando a pandemia. Nós temos empresas que já têm fabricação local, temos empresas que ainda importam os produtos, mas todos estão trabalhando para que a gente tenha sempre estoques de segurança, para que não falte produto e para que a gente, de fato, consiga lidar da melhor forma possível com essa questão de saúde pública, que é a pandemia, né, da Covid-19. Tá? E, mais uma vez... estamos sempre à disposição aí do seu programa e conte conosco. Com certeza. Mais uma vez, obrigado, Ana Flávia, obrigado, Joseli, obrigado ao Fúvio Facco e a você, em especial, que está conosco aqui no Especial Saúde Diagnóstico, e hoje o tema muito importante, né, os principais erros que se comete na utilização do autoteste. Obrigado pela sua companhia, compartilhe o programa, dê o seu like, mande seus comentários, sugestões também, porque o programa é feito para você. Tchau, pessoal, até o próximo.